Olá, vamos hoje mergulhar num verdadeiro quebra-cabeças do setor público brasileiro. Como é que é possível que alguns salários cheguem a valores assim astronómicos, quando a lei parece ser bem clara sobre o contrário? Bora lá entender isso. Vamos começar com um número que até parece mentira. 200 mil reais ou mais. Em alguns meses, este pode ser o rendimento de um magistrado. A pergunta que fica na cabeça de toda a gente é: como? Como é que isto é sequer possível? E essa é a pergunta certa a fazer, porque, em teoria, existe uma barreira muito, mas muito clara na Constituição brasileira, feita exatamente para impedir que isso aconteça. Pois é, a regra tem nome. É o famoso teto constitucional, que ela diz, preto no branco, que ninguém no serviço público pode ganhar mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Estamos a falar de 46.366 reais. Então, a grande questão é, como é que se salta de 46 mil para mais de 200 mil? É exatamente esse o mistério que a gente vai desvendar agora. Ok, então, para começar, vamos entender a regra. O que é que a lei diz exatamente sobre este limite? Bom, como o próprio nome já diz, o teto constitucional é o valor máximo que um funcionário público pode receber. Ele está sempre ligado ao salário dos ministros, do STF, e a ideia é controlar os gastos públicos e garantir alguma equidade. Pelo menos, essa é a teoria, né? Certo? A regra é clara. Mas a realidade dos números conta uma história bem diferente. E os dados mostram que estes salários acima do teto não são, de maneira nenhuma, uma exceção à regra. E olhem só para isto. Numa análise feita a 200 mil pagamentos mensais na Justiça Estadual, uns impressionantes 150 mil, ou seja, 3 em cada 4, estavam acima do teto. Fica óbvio que isto não é um caso isolado, é algo sistémico. E onde é que isto acontece mais? Os dados apontam principalmente para juízes estaduais, tanto de primeira como de segunda instância, e também em tribunais de justiça, onde existe um volume muito grande de benefícios e, claro, pagamentos retroativos. E é aqui que a gente chega no centro do mistério. Se a lei existe, como é que ela é contornada? A resposta cabe numa palavra que é muito, muito brasileira: penduricalhos. Mas afinal, o que são esses tais penduricalhos? Bom, o nome técnico, o nome oficial, é verbas indenizatórias. Pense neles como benefícios extras, abonos, reembolsos, esse tipo de coisa. E aqui é que está o pulo do gato. Como eles são considerados indenizações e não salário, muitas vezes eles simplesmente não contam para o cálculo do teto. Entendeu a jogada? A mecânica funciona quase como uma receita de bolo. Primeiro passo, tem o salário base, que cumpre a lei e fica dentro do teto. Passo 2, por cima dele adicionam-se vários penduricalhos. O passo 3 é o grande truque. Esses extras não entram na conta do teto. E o resultado? No passo 4, o salário final líquido dispara. E de forma totalmente legal. E que tipo de benefícios são esses, afinal? Bem, a lista é longa. Inclui coisas como auxílio moradia, auxílio alimentação, o pagamento por licenças que a pessoa acumulou e não tirou, compensação por férias não gozadas, pagamentos retroativos, até abonos por acumular funções. Cada um desses itens vai somando em cima do salário base. E esta comparação aqui mostra tudo de forma bem clara. De um lado, o salário base, ele está sujeito ao teto e paga impostos. Do outro lado, o vencimento final líquido, ele não está sujeito ao teto e muitas vezes ainda é isento de impostos. É basicamente a diferença entre o número oficial e o dinheiro que de facto cai na conta. Agora, para sermos justos, é muito importante ouvir a justificação oficial. Como é que o próprio Poder Judiciário explica estes pagamentos tão altos? O argumento principal é este: os pagamentos são legais. Eles dizem que tudo se baseia em direitos adquiridos pelos magistrados ao longo do tempo ou em compensações por valores que estavam atrasados. A lógica é que a própria lei abre espaço para estas exceções, o que torna tudo legítimo. No fundo, é uma questão de interpretação da lei. Mas, ok, para além da mecânica e da legalidade, fica uma pergunta muito importante. Qual é o custo de tudo isto? Qual é o impacto real que isto tem nos cofres públicos? A resposta é um número gigantesco. Estamos a falar de milhares de milhões de reais. É esse o valor que os supersalários já custaram ao dinheiro público ao longo dos anos. Um dinheiro que, claro, poderia ter sido usado de muitas outras formas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Uma pergunta que fica no ar. A gente viu que, tecnicamente, a maioria desses pagamentos é legal. Mas será que tudo o que é legal é também moral? Especialmente quando estamos a falar de dinheiro público, certo? No fim das contas, o que temos é um sistema super complexo de penduricalhos que, na prática, permite dar a volta a uma regra que foi criada justamente para limitar privilégios. É essa a grande questão que fica para a gente pensar. Até uma próxima.